Olá, tudo bem, meus amados irmãos? Estamos aqui para trazer um assunto muito sério, muito importante, irmãos, de hoje. 7 verdades sobre o dízimo que os pastores escondem. Você sabia que os pastores escondem coisas sobre o dízimo e não querem revelar, não querem falar para as pessoas, preferem que elas fiquem enganadas, preferem que elas sejam iludidas, preferem que elas sejam exploradas do que falar a verdade? E aqueles que ousam falar a verdade, os outros pastores tentam calar a boca dele, ficando indiferente, né? Dizendo que ele é confuseiro, que ele é agitador, criticando, tá? Tentando de alguma forma deturpar aquilo que se fala e a imagem daquele pastor ou daquele servo que decidiu falar essas verdades sobre o dízimo. Então, nós não temos aqui interesse algum de agradar a outra pessoa a não ser o nosso Deus a quem servimos e expor as verdades bíblicas, tá? Então você hoje, que é dizimista ou que passou muitos anos sendo dizimista, mas que de repente descobriu a verdade pela misericórdia de Deus, né? Eu vou lhe mostrar hoje na Bíblia sete verdades sobre o dízimo que nenhum pastor quer falar, ou nenhum pastor tem coragem de falar, que os pastores escondem das pessoas com medo de perderem receita, tá? E no final, eu quero te dar um presente, tá? Que é um livro que eu escrevi, que é o Dízimo Não é Obrigatório, o Devorador Não é Demônio, de graça, mas no final da transmissão eu falo para você como é que você faz para adquirir esse livro gratuitamente, ok? Mas vamos lá? Primeira coisa que os pastores escondem de vocês, que eles não falam, é onde está a doutrina do dízimo. Essa é a primeira coisa. Todos os pastores, né, sempre só, Malaquias 3, do 8 ao 10, não é isso? Malaquias 3, do 8 ao 10. Pastores, igreja, ok, aí retorno. Okay, Malaquias 3, do 8 ao 10. Pronto, só mostram isso. Mas eles escondem de vocês aonde está a doutrina do dízimo. Essa é a primeira verdade que eles escondem. Está lá em Deuteronômio 14, do verso 22, tá? Em diante. 14, do verso 22 ao verso de número 29. Então, ali está a doutrina do dízimo. Não é Malaquias 3 e 10. Ah, Malaquias 3 e 10 é o profeta Malaquias alertando o povo a voltar a dar o dízimo, ok? Lá é um alerta, mas a doutrina mostra como é o dízimo. Essa passagem bíblica, Deuteronômio 14, 22, que os pastores escondem, por que eles escondem? Porque lá mostra quantas vezes deve dar o dízimo, quantas vezes, né, quem tinha que dar o dízimo, quem era obrigatório dar o dízimo era de quê, quem recebia o dízimo, tá bom? Então, aqui nessa passagem de Deuteronômio 14, 22, vai mostrar coisas que se os pastores lerem nos púlpitos das igrejas, se eles mostrarem essa prática de dízimo correta, que está realmente no Antigo Testamento, né? As pessoas vão ter seus olhos abertos e vão entender coisas concernentes ao dízimo que elas sabem que não estão praticando, porque na verdade não é para os dias atuais. Então vamos lá? Vamos lá. Então vamos ver as outras verdades, ok? As outras verdades. Então vamos lá. Deuteronômio 14, 22 diz assim: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente. Opa, aqui já mostra uma segunda verdade. O dízimo é da novidade da semente. Ele diz que cada ano se colhe no campo, ok? Então, o dízimo, de acordo com Deuteronômio 14, 22, que é a doutrina do dízimo, que mostra a doutrina do dízimo, ele está revelando para nós que o dízimo não é para todo judeu pagar, não é todo judeu que paga o dízimo. Olhe, do período da lei, da exigência do dízimo, quem era que a lei exigia que se dava o dízimo? Tá? Olhe, procure no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, procure no resto do livro dos profetas e veja quem que a Bíblia exigiu. O dízimo era ordenado para quem? Tá? Essa é a segunda coisa. Era para quem plantava e para quem criava. O dízimo era
do que a terra produzia, da novidade, do que ela produzia naquele ano, do que ela produziu no ano passado, mesmo que você guardou, não precisava mais dar o dízimo daquilo. Tinha que dar o dízimo só do que plantava nesse ano para o próximo ano e das crias dos animais que procriavam, tá? Cada ano, ok? Então essa é a segunda verdade sobre o dízimo que os pastores escondem. Dízimo é do que se planta, do que se cria, produto da agropecuária, tá? É isso o dízimo que era dado, ok? Não era dinheiro, já existia dinheiro. Nós vamos ver aqui a movimentação financeira, Abraão comprando campo por tantas moedas, dinheiro já existia, ok? Mas o dízimo era do que se plantava. Logo o quê? Um carpinteiro não pagava dízimo, um pescador não pagava dízimo, tá? Pessoas de qualquer outro tipo de profissão não pagavam o dízimo. O dízimo